tudo bom? Mudando um pouco aqui de ares, né? Vindo aqui pra Coreia. Japão, ele já estava um pouco saturado. Eu confesso que até os lugares, assim, quando eu falo que vou explorar um lugar novo, não era tão novo ao ponto de me deixar curioso ou totalmente animado sobre esse lugar novo, né? Não era novo bastante. Então, a gente veio aqui do lado, né? Um pulo aqui pro lado pra Coreia, igual você pegar um voo de São Paulo para Rio de Janeiro. Do momento que você pega o avião do Japão pra Coreia do Sul, no momento que você entra ali, né? É 2 horas e meia, até menos, né? Porque mais taxiia, né? Taxiar é você tá ali andando na pista que tudo, né? Então é um pulo, como se você estivesse indo para outro estado do Brasil. E a maioria dos criadores de conteúdo, quando viajam, né? A maioria dos brasileiros, quando viajam, eles preferem viajar para a Coreia do Sul do que viajar dentro do Japão, porque viajar dentro do Japão às vezes sai mais caro do que viajar para a Coreia do Sul. Por exemplo, de Tóquio para Osaka de trem-bala, ida e volta, sai mais caro do que uma passagem para a Coreia do Sul. A passagem para cá, se for vir em baixa temporada, porque alta temporada qualquer lugar é caro, ela sai em torno aí de uns 20 mil ienes, o que daria uns R$ 800. Então é muito barato para uma viagem internacional. Enquanto a gente anda aqui, eu vou tentar deixar uma conversa um pouco mais casual, como se fosse um papo de bar, ou estivesse contando sobre minha viagem para algum amigo. Vou falar sobre algumas coisas curiosas, né? Acho que a coisa mais curiosa foi quando, nesses dias, eu estava bem no centro de Seul e tinha uma senhora, né? Ela estava com uma placa, ela estava no meio da placa, né? Porque uma parte da placa estava na frente dela, outra nas costas. E ela tinha o quê? Uns 75, 80 anos. Ela era tortinha, bem velhinha mesmo, bem com cara de pessoa sofrida. E tava em inglês na placa, eu li por trás. Tava falando, vamos parar de comer carne de cachorro e gatos. E aí na hora eu meio que buguei, como assim comer carne de cachorro e gato? Eu pensava que esse tipo de coisa não existia na Coreia. Não fosse... Pensava que fosse algo da China, né? Se fosse da China, aquela China rural, né? Não espantaria tanto, porque a gente já sabe que rolava isso, né? Não sei se ainda rola lá. Aí, chegando em casa, eu fui pesquisar, né? E realmente, na Coreia se come carne de cachorro e de gato. E criaram uma lei proibindo, só agora, em 2024, em janeiro de 2024, consumir carne de cachorro e gato. E deram 3 anos para os criadores, né? Criadores de cachorro e gato, né? Se adequarem a essa nova lei, para eles não perderem dinheiro com isso, né? Não lesarem eles. E eu fiquei assim, caramba, mano, é sério isso? Eu fiquei espantado na hora, né? Porque na minha cabeça isso era ficção, né? A gente ouve falar, mas a gente... Nunca pensei que encontraria isso na Coreia. Então, assim, isso me espantou bastante. E quando eu vim pra cá, pra Seul, que aliás, se você ler Seul junto é cu, eu me hospedei metade da minha viagem em cima de Seul e metade embaixo. Quando eu falo em cima e embaixo, é porque, literalmente, Seul, ele é dividido por um rio. Esse rio se chama Rio Han, né? Rio muito famoso, até tanto que eles falam que esse rio é milagroso. Tem um termo, o milagre do Rio Han, que é um rio ali que traz, bem antigamente, quando a Coreia ela era bem agrícola, trazia muita prosperidade para o país, né? Ajudava ali na lavoura, na agricultura e tal. Se pensar nisso, a Coreia 70 anos atrás era menos desenvolvida que o Brasil. E hoje, se você pegar, né, e ver a lista de países desenvolvidos, tá lá a Coreia, mas o Brasil não tá, né?
A Coreia é muito, mas muito mais desenvolvida que o Brasil em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Aliás, ela está na frente do Japão, o que me espantou também. O que me espantou, porque eu tinha essa ideia de que a Coreia sempre foi tecnológica e tudo mais, mas não fosse assim na frente do Japão, né? E o que me chama a atenção aqui da Coreia é que ela parece ser a Coreia não, Seul, né? Eu não saí para fora de Seul, talvez em volta dele, fora de Seul, não seja tão desenvolvido quanto eu tô vendo aqui. É que Seul parece que é uma cidade planejada. As ruas são grandes, são largas, né? É muito normal ver aqui em avenidas grandes, né? 5, 6 faixas de carro, coisa que no Japão não. O Japão aí a gente já sabe que ele é apertado. Tem várias ruas ali que você acha que é mão única, mas na verdade é mão dupla, né? Quem já viu minhas lives, quem pegou minhas lives, eu sempre fico espantado com isso, né? E também a gente vê aqui que a Coreia ela também é abençoada pra caramba, porque tem muito arranha-céu. Tem muito, tipo, 10 vezes mais que o Japão, né? Ela é abençoada, por quê? Porque não tem terremoto. Na Coreia do Sul, é praticamente raridade acontecer algum terremoto. É um país aí que tem como prosperar e eu ainda vou mais além. Eu acho que a Coreia do Sul ela vai ser o hub da Ásia, né? Vai ser o país ali que referência na Ásia em tecnologia, em desenvolvimento. E quando eu estava expondo isso para um amigo meu, a gente estava comentando sobre os países da Ásia e tal. Ele falou, não, mas a China é muito mais desenvolvida, ela já tem pagamento com a palma da mão, entrega por drone, né? Entrega de coisas do correio por drone. Realmente, se for pensar em certos pontos bem específicos, a China pode ser mais desenvolvida que os outros países ali da Ásia, mas são pontos bem específicos. Por exemplo, no Japão nunca poderia ter entrega por drone, porque a lei de drone é muito severa, porque já teve atentado contra políticos, né, no Japão, utilizando drone, né? Já teve espionagem por drone, então a lei é muito severa para eles abrirem alguma brecha para alguma empresa, por exemplo, Amazon, alguma empresa utilizar drones como serviço de entrega. Leitura com a palma da mão. É legal, no papel é legal, mas não posso pagar com meu celular. Entende? Todo mundo paga com celular, né, hoje em dia. Ninguém tá com o celular fora do bolso, sabe? Então, assim, tem alguns pontos que realmente a gente pode falar uou, mas esses pontos realmente mudam a vida da pessoa? Mudam realmente a vida da pessoa? A gente tem na China também uma coisa assim que eu não sei se eu sou a favor ou contra, mas são os créditos sociais, que tem câmeras, o CCTV, né? CCTV, são câmeras ali públicas do governo, a qual utiliza-se, né? Inteligência artificial, eles têm um algoritmo deles ali que eles não especificam, que eles conseguem automaticamente perceber, reconhecer o rosto da pessoa e associar o CPF, né? Entre aspas, da pessoa e reconhecer alguns atos em público, como se a pessoa joga lixo no chão, ela perde um score, uns pontos sociais, créditos sociais dela. Se ela tá varrendo o chão, se ela ajuda a comunidade, ela ganha mais créditos sociais, como se fosse um jogo de videogame, né? Se ela já teve alguma passagem pela polícia, mesmo que mínima, ela perde créditos sociais. E muitas vezes ela não é meio que arbitrário, ela não tem acesso a um prontuário dela, né? E esses créditos sociais, eles influenciam diretamente em alguns serviços oferecidos pelo governo, né? Se você tem um crédito bom, você consegue desconto em certas áreas. Se você tem crédito muito ruim, você não consegue pegar nenhum ônibus interestadual. Ou o ônibus fica com um preço totalmente diferente, né? Baseado na sua conduta. Então, esse negócio de querer controlar a massa, a China querer controlar a massa,
é uma coisa bem intensa. Ela tem essa tecnologia toda, pagamento com palma da mão, entrega por drones, mas ela também tem esse lado controlador. Por exemplo, também a gente pode citar aí aplicativos de conversa, como o WhatsApp não existe lá, muitos serviços do Google são bloqueados lá, o Facebook, Instagram não dá para acessar lá, né? O porquê? Porque o governo lá, ele quer ter controle absoluto da narrativa, da história, do que as pessoas estão fazendo, né? A população lá, ela é bem descontente com o governo. Tem uma grande população que é bem descontente ali com o governo. Então eles têm medo de poucas pessoas ali, né? Porque a China é super populosa, poucas pessoas ali fazerem um exemplo, né? Um grupinho ali no Facebook, começar a montar um protesto e aquelas poucas pessoas atraírem um público muito maior e sair fora do controle ali do governo, né? O governo, ele tem esse medo, né? E uma ideia pequena pode se tornar uma ideia grande e o governo, ele pode cair. É muito fácil um governo cair na China, porque tem muita gente descontente, como eu falei anteriormente. Então, eles querem ter, o governo, ele quer ter o poder de simplesmente puxar o plug ali daquele grupo, deletar aquele grupo, banir quem está estimulando os protestos, né? Mesmo que seja democrático, que eu acho que é uma palavra que não existe muito lá, né? E essas redes sociais, essas empresas, Google, o Facebook, Instagram, o Meta, né, em si, eles têm os termos de uso, né, e eles só tiram alguma postagem, eles só removem se for contra os termos de uso ou tiver uma ação legal, ou seria ter um documento legal ali que peça, que fale que tem que tirar, que fere a lei do país, né. E a China não, a China só quer simplesmente não gostou, o governo já quer dar o clique ali para tirar. Então essas companhias, elas saíram ali da China. Para quê? Por quê? Porque não dá para dar controle pro governo, né? Então aí ficam algumas redes sociais que são da China mesmo, né? A que eles mais usam lá é o Weishi, né? E o que acontece? Lá, se você monta alguma coisa, um protesto, e o governo ali, pessoas estão ativamente procurando esses tipos de conduta, veem que o negócio está crescendo, eles vão lá e já deletam, já tiram sem mais, sem menos, arbitrariamente. Aí quando eu falo que sim, a Coreia, ela pode passar ali todos os países da Ásia, eu não vejo em relação a dados, né? A gente já pode pegar o IDH aí que está na frente do Japão, o que significa muita coisa. Mas, em relação ao que eu vejo aqui, ela tem uma infraestrutura forte, ela é muito abençoada por não ser igual o Japão, que o Japão volta e meia tem um terremoto, volta e meia tem um maremoto, e apesar de ele saber, ele tem uma infraestrutura para lidar muito bem com isso, dependendo da onde for, da cidade que não está tão preparada assim, porque eu acho que não existe infraestrutura para um tsunami, né, um maremoto. Acaba tendo ali certas coisas na infraestrutura, né, que acaba deixando o desenvolvimento do país mais lento. Imagina assim que algumas estradas, por causa de terremoto, racharam e não dá para passar, não dá para ter trânsito de veículo naquela área. Então acontece que até pegar o dinheiro público, arrumar aquela estrada, apesar que no Japão é muito mais eficiente do que o Brasil isso, né? A utilização de fundos para desastre, vai ter ali um delay, um lag, uma demora ali que vai atrasar, mesmo que minimamente, a economia. Quando a gente fala em economia, é muito acirrada a economia dos países asiáticos, né? É sempre mais, é sempre resultado. Então a Coreia, ela já tem isso na frente dela não ter praticamente terremoto, né? Ela tem aí esporadicamente, mas não igual o Japão, não tão forte igual o Japão, não na mesma intensidade, não na mesma quantidade, é raro, né?
E eu já mostrei para todo mundo. Toda semana tem terremoto aqui. Muitos não são noticiados porque não são tão fortes, não abalam tanto, mas não deixa de ter. Mas sempre quando tem um terremoto aqui no Japão, mesmo não abalando as outras áreas, sempre o epicentro, a cidade que foi, o lugar ali onde que foi, ele sim, ele tem ali algum dano na cidade, né? Mesmo que minimamente. A Coreia ela já tem um outro problema, né? Eu não sei se é melhor ou pior do que o Japão, que é a Coreia do N ali, o norte, né? Por algum motivo, se a gente fala no YouTube o nome desse país, né? Aqui fica em cima dela, a gente perde a monetização, não sei o porquê, é mimimi, né? Então eu vou evitar falar, então eu vou falar Coreia do N, né? Então ela tem o gordinho ali, o ditador da Coreia do N, o que querendo ou não querendo acaba sendo o calcanhar de Aquiles aqui da Coreia do Sul. Aqui eu nunca tinha visto antes nenhum treinamento assim militar na minha vida, nem no Japão, nem em outro país. E aqui é meio que frequente a gente ver, né, caça passando, um monte de caça direto, né, passando. No vídeo anterior que eu postei que eu estava na favela, a gente viu um treinamento de vários caças sul-coreanos passando em cima da favela. E às vezes eu tô no centrão mesmo, na parte financeira ali, corporativa de Seul, e a gente começa a ouvir um barulho estridente de caça passando. É um barulho muito, muito forte. E às vezes até eu fico me perguntando, será que é um treinamento militar? Ou será que faz parte da experiência de estar na Coreia do Sul? Porque no momento que começou a ver aquele barulhão, é um barulho bem alto mesmo, as pessoas, principalmente gringos, começaram a tirar o celular e apontar para cima. E agora outras coisas que me chamaram bastante atenção, comparando assim com o Japão e com o Brasil, que são os países. O Japão é o país que eu vivo, que eu moro, né? E o Brasil é o país que eu passei a maior parte da minha vida. Que tem uma segurança absurda aqui na Coreia do Sul. Todo lugar que você vai, pode ser o lugar mais escondido, tem uma câmera, né? Câmera do governo, câmera pública mesmo ali, né? E alguns lugares que são um pouco mais escondidos, assim, ou que tem um nível de incidente maior, tem uns botões no poste, né? Que no momento que você aperta aquele botão, a câmera ela vira para você, né? E alguém fala ali pelo interfone, fala para você explicar o que aconteceu, porque você apertou aquele botão, se você precisa de ajuda. Então a pessoa está numa central e ela consegue te olhar, e se ela vê realmente que tem alguma coisa ali que precise de uma viatura, ela envia a viatura, né? Então é um monitoramento, não é ativo, mas é passivo. No momento que você aperta o botão, a câmera ela liga na central, né? Isso é uma coisa muito legal. Por exemplo, no Japão não existe isso, não existe câmera em todo lugar, tem vários pontos cegos, né? As câmeras que tem às vezes é do próprio estabelecimento, mas não é do governo ali onde que tem o monitoramento, né? Não é uma câmera para segurança pública. Então o Japão não tem isso. Eu acho que seria muito legal o Japão investir nisso, mesmo não tendo necessidade para segurança pública, porque na minha opinião a Coreia do Sul não tem essa necessidade, né? Só que eles já implementaram, né, esse tipo de coisa já como maneira preventiva. Eu acho que seria legal isso ter no Japão e até mesmo no Brasil, essas câmeras, né? Em São Paulo eu sei que tem em alguns lugares assim, mas não como aqui. Aqui é literalmente em todo lugar. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção aqui da Coreia do Sul é que o povo bebe muito. Até tanto que a Coreia ela tem o maior nível ali de alcoolismo de todos os países da Ásia. Eles bebem muito. É normal você ver gente caída no chão, os caras na broderagem, porque aqui às vezes um amigo bebeu, né? Aí o outro vai, abraça e leva pra casa. Coisa que não é muito normal, essa intimidade toda, né? No Brasil, até mesmo no Japão não tem tanta intimidade quanto os coreanos, né? Mas eu acho uma coisa bem legal, né? Amizade, broderagem, broderagem. Lá ele.
O transporte público é muitíssimo eficiente aqui. Você tem uma malha ali de metrô muito grande, muito ampla e é super barato. Eu gasto aqui para ir, por exemplo, a andar um bocadão. Eu gasto 1/3 do que gastaria no Japão com trem, porque o trem no Japão ele é por estação ou por quilômetro, né? Então, assim, se você anda 2 estações, você paga um preço. Se anda 4 estações, você paga outro. Então, se você cruza de uma distância muito longa, você vai acabar pagando um preço bem alto. Aqui não. Ele praticamente um preço fixo e tem a integração metrô-trem, né? Que é essa integração metrô-trem. Se você sai do metrô, em 30 minutos você pega um ônibus, ele vai sair de graça. E vice-versa, se você pega o ônibus, paga o ônibus ali e sai, vai pro metrô, vai sair de graça se você trocar nesses 30 minutos. Uma coisa que nunca vi no Japão. Isso eu achei bem interessante. É interessante você ter um transporte público de qualidade, porque você tem um transporte público de qualidade, você tem pessoas que chegam mais, conseguem produzir melhor, conseguem ir para casa mais rápido ou ir para o trabalho mais rápido, não tem tanto estresse, né? Conseguem chegar nos lugares. E até mesmo uma coisa bem interessante que eu nem acreditei que tinha, mas tem. O transporte público em Seul é 24 horas. Ele é 24 horas. Os metrôs eles param meia-noite, a maioria ali, né? Mas o ônibus, ele continua. Ele continua de forma espaçada, ele passa ali de 40 em 40 minutos, de 1 em 1 hora, mas não deixa de ter. Isso é muito bom, porque quantas vezes eu saí à noite em Tóquio, porque eu moro um pouco distante ali de Tóquio, eu moro uns 50, 1 hora de transporte público ali de Tóquio, e eu tive que procurar lugar para dormir ou ficar no meio da rua ali esperando o trem abrir. Ou mesmo fazer live de madrugada. Para quem já me segue, já me conhece, sabe que eu às vezes faço live de madrugada, eu tenho que ir com carro. Só que o carro gera bastante custo, né? Primeiro é o custo ali do pedágio, depois, que é bem caro, né? Depois o custo do estacionamento, né? Então ter um transporte público que você possa voltar qualquer hora para casa ajuda muito. Entende? Parece uma coisa boba, mas ajuda muito. Bom, é isso. Vai ter mais vídeos aí da Coreia. Vou passar um tempo aqui ainda. Esse vídeo eu acho que foi mais pra mim, como uma cartaz de tudo isso, porque é tudo novo, tudo diferente. E o Japão ele já tava ficando um pouco mais monótono, porque é sempre a mesma coisa. Eu já me acostumei muito com o Japão.